Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Freire, estou aqui de volta agora para a gente falar um pouco sobre certificação. Nas últimas 2 semanas eu tenho recebido muito e-mail, inclusive recebi um agora à tarde, perguntando: Eduardo, estou entrando na área de gestão de projetos, o que eu faço? E aí, bem como pessoas que já estão na área, ou com um pouco de senioridade, ou até com mais bagagem. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi gravar esse vídeo para dar 3 dicas para esses 3 perfis, Então, por exemplo, obviamente as dicas são minhas, não são verdades, É o que eu estou sentindo no mercado e, obviamente, parte do que eu pratico, beleza? Para a primeira pessoa, Eu acabei de ser nomeado GP, por exemplo, como foi o caso dessa pessoa que me mandou e-mail hoje. E aí estava querendo saber se vou para um MBA, o que é que eu faço, veio até querendo fazer a imersão do Project Think, etc. A primeira coisa, se eu estivesse pensando em certificação, eu tenho algumas certificações e algum contato com alguns temas. Os primeiros 3 temas que eu indicaria era, por exemplo, se você está lá, tem um contato bem próximo com o PMI, etc., era buscar o CAPM, Porque o CAPM é a certificação, vamos chamar de entrada, que vai comprovar que você tem conhecimentos, sobre o que está contido no PMBOK, uma boa certificação. Isso vai mostrar maturidade para o mercado, Porque daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o PMP. Do outro lado, eu buscaria, por exemplo, temas de agilidade, O próprio Certified Scrum Master, coisas do tipo, Tem o tema agora com Exim, o meu amigo Vitor Massari tem até um livro, se quiser vou deixar um link aqui com o livro dele, E outra certificação seria a do Prince 2, o Prince 2, lá a Foundation, Que você consegue também estudar com conteúdo com livro e até fazer a prova online, certo? Então, para o segundo cenário, seria aquela pessoa que está já um pouco no mercado, às vezes tem uma ou outra certificação, Tem algumas certificações que aí você tem que ter como diferencial, Uma primeira certificação que eu indicaria, é a do Prince 2 ao Praction, Porque além de te dar um conteúdo maior sobre um tema bem específico, que é o Prince 2 de fato é uma abordagem, um método já estruturado, é bem diferente do PMBOK, que é um guia, E aí, caso você não esteja o PMP, retirar ou não, na dúvida, tire, certo? Na dúvida, tire. O mercado ainda tem uma boa aceitação com a certificação de fato é a maior referência na gestão de projetos, No tradicional, apesar do tradicional ser mais didático, E uma outra certificação que de repente eu pensaria, se é o caso do sênior, seria alguma coisa pensando em métodos ágeis também, E aí tem outras N para a gente poder pensar, como o Certify Professional lá da Scrum.org, da Scrum Alliance também tem, então vai depender dos sabores e das linhas que vocês vão seguir. Mas aí, Edu, se eu já tenho uma experiência, se eu já tenho conteúdos, se eu já tenho, às vezes, até uma dessas certificações, o que é que eu faço? Aí eu iria atrás de novas abordagens. Por exemplo, de repente, convidar você para fazer uma imersão do Project Think. Mas aí, calma aí, Edu. Tu está dizendo que só falando para o sênior? Não, eu falaria para todos os níveis, Então, por exemplo, se você não tem nenhum conhecimento sobre gestão de projetos, você tem algum conhecimento, ou se você tem muito conhecimento, Essa abordagem que a gente desenvolveu, baseada no Design Think, O Design Think é a mola mestre da história, eu de repente sugeriria você em todos os princípios. Mas continuando lá no nível de senioridade maior, eu buscaria outras certificações para me diferenciar, Como, por exemplo, a do PMI de risco, O PMI de Agile, Mas, de fato, eu acho que, na verdade, eu não buscaria nenhuma certificação. Eu, de repente, buscaria uma formação, um mestrado, alguma coisa que, de fato, você se debruçasse sobre um conteúdo e, de repente, visse
a colaborar para a gestão de projetos, né? Eu acho que de repente era isso que eu tinha para dar de dica. Beleza? E aí agora lá no Project Think a gente está até com uma certificação, né, que tem um foco no primeiro, o da imersão, né, que te qualifica a ser um Project Thinker. Depois tem um Master que a proposta do Master é, além de um outro workshop, né, obviamente com o caminho do mesmo, é que de fato vá dar mais musculatura para que você possa conduzir, não é, projetos com mindset de inovação ou trazer inovação na gestão de projetos, né? Mas eu diria para você que eu só foquei em gestão de projetos, né? De repente eu faço outro vídeo falando só de que outros certificações ou habilidade a gente adicionaria para um gerente de projeto. Beleza? Um abraço, fique com Deus.